Capítulo 6. Infância. O que é a infância? A infância é o período de crescimento, no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade. É também chamada de meninice ou puerícia. O pensamento abstrato é muito difícil à criança. Ao contrário do que afirmam as ciências convencionais, dermatológicas, que investigam tão somente a pele da consciência, os processos evolutivos em grupo, quando pesquisados extrafisicamente, evidenciam que a consciência do filho, na maioria dos casos, tem responsabilidade quanto ao sexo do homem pelo corpo humano que tem. Os pais podem ser classificados em dois tipos: os tradicionais e rígidos, atualmente ultrapassados, e os abertos e modernos, mais adaptados às renovações de nossos tempos humanos. As leis biológicas dominam a vida intrauterina. A barriga da mãe moderna era uma capa protetora muito frágil para o feto. As influências dos maus hábitos dos pais, a mãe e o pai, por exemplo, a ingestão de substâncias químicas, os antibióticos, o hábito doentio do tabagismo, e o consumo de álcool, drogas leves e pesadas, afetam enormemente a formação do corpo humano da consciência em processo de renascimento na Terra. A mãe desempenha um papel preponderante na gestação humana. Ela tem uma ligação sangue a sangue, ímpar, com a consciência renascida. O pai sempre tem um vínculo muito mais frágil com o feto. A atmosfera energética, emocional e intelectual dos pais influi vigorosamente na consciência em processo de renascimento. A vida infantil é sempre uma vidinha. Na infância, a consciência humana somente consegue plasmar em si as bases do seu soma. O que é soma? O soma é o nome técnico para o corpo humano do homem e da mulher. É o corpo mais rústico da consciência física, uma extensão da própria Terra, sendo, no entanto, constituído de 65% de água. Ao mesmo tempo, é o nível mais elevado da evolução animal conhecida. Todo soma é criado através de um ato heterossexual com estímulos mútuos predominantemente animais. Precisamos cuidar, sem paranoia, do corpo humano, o tempo todo. O corpo humano é o constitutivo pessoal mais sólido, concreto, palpável, objetivo ou menos sutil, delimitado segundo os nossos sentidos físicos ou orgânicos, para nós que vivemos dentro da existência intrafísica. Por ser mais sólido, o corpo humano faz o homem e a mulher comuns, sem as noções básicas da multidimensionalidade, julgarem que eles mesmos são tão somente os seus somas, antes e acima de tudo, e nada mais. O homem diz: o meu corpo. Neste caso separa o seu soma da sua consciência. A mulher diz: eu. Neste caso faz a interação psicológica absoluta do seu soma com a sua consciência. Essa visão míope de superestimação do soma é característica dos indivíduos fisicalistas, ainda sem o discernimento prático da evolução consciencial. Há pessoas que não dispõem de inteligência bastante para impedir a putrefação do próprio soma enquanto ainda vivem, conscientes, com ele. O soma é o primeiro caixão de muitos usuários, ainda vivos, na existência humana. Tais pessoas mantêm vida sedentária, fumam, intoxicam-se com bebidas ou drogas em excesso, nem se reconciliam com os seus adversários, condição patológica que somatizam e acaba gerando distúrbios ou doenças. Melhor é viver em uma condição de amor permanente. A desafeição envelhece e mata prematuramente o organismo humano. Viver para o soma é loucura. Sob a pele da maior beleza física, plástica ou forma humana, jaz uma caveira. O soma precisa de repouso e do refazimento celular. Já a consciência não para jamais, nem precisa de repouso simultâneo junto ao soma. Eis porque nos projetamos para outras dimensões conscienciais. Aqui duas perguntas são bem oportunas. Se você não usa bem o seu cérebro, o órgão mais nobre, como vai querer usar bem todo o seu corpo humano? Se você não usa bem o seu corpo humano, mais simples, como vai querer usar bem os seus outros veículos de manifestação mais complexos? A casa, apartamento, residência ou domicílio permanente, o endereço legal, é a extensão do corpo humano, na vida intrafísica. Nosso corpo humano se mantém vivo, primeiro, em função das energias conscienciais, segundo, em razão da respiração, do oxigênio e dos pulmões. Sem contar com fatores secundários, alimentação de sólidos e líquidos, higiene, exercícios físicos e outros. Nosso corpo humano é um corpo folha. Em consequência disso, vivemos, na vida física, em um permanente e inarredável respiradouro animal. Não podemos parar de respirar nem 10 minutos, porque senão desativamos, em definitivo, o nosso instrumento de comunicação. Desde o dia do nascimento, a mãe, o pediatra e os responsáveis pelo recém-nascido, se preocupam com a sua respiração livre, em ambiente não poluído. Somente quem já experimentou projeções conscientes em alto nível pode avaliar, com a racionalidade da experiência vivida,
o peso inevitável que é o mecanismo da respiração humana incessante. Este autor está escrevendo estas linhas e o seu folho de carne está funcionando sem descanso. Você, leitor, está lendo estas linhas e o seu folha de carne não para um só momento. Contudo, ao utilizar o corpo emocional, a consciência projetada deixa temporariamente de respirar. Tal perda sadia da respiração é uma sensação inédita para as pessoas que compõem o grosso da humanidade. Se você ainda não se projetou com lucidez satisfatória, não consegue avaliar com segurança o que é deixar de respirar e ter plena consciência desse fato. É sempre recomendável que as pessoas experimentem a vivência de existir sem respirar a fim de dinamizar a evolução. A pessoa comum, ao pensar nesse assunto, liga-se imediatamente ao pior, às suas fobias ou ao aspecto doentio, o horror da asfixia ou o pavor da sufocação. Para ela, essa hipótese é ainda irracional, não sendo possível considerá-la com lógica. A libertação sadia, através da tranquilidade dessa paz íntima da condição sem respirar, ainda não existe para o projetor inconsciente. No entanto, o corpo humano é tão só a pele da personalidade inteira. Infelizmente, a sociedade humana, em geral, só atua de modo exclusivo, prioritário, imediatista e utilitarista sobre o corpo humano, pouco se importando, ainda, com o corpo energético, o corpo emocional e a personalidade inteira. Daí a razão de existirem tantas pessoas que julgam, erradamente, que elas constituem tão só os seus corpos de carne, e acabam vivendo pelo soma e para o soma, de modo exclusivo, o tempo todo. Evidentemente, tudo isso não é indesejável. Elas buscam e mantêm essa condição. É, portanto, uma opção respeitável. A rigor, neste nível evolutivo, viemos à vida humana para sermos felizes, alegres, fazendo o que bem entendermos, desde que respeitando os direitos humanos e conscienciais. A propósito, esta é a base de comportamento dos antigos princípios hedonísticos. O que é hedonismo? O hedonismo é a doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Contudo, por outro lado, não devemos nos exceder. Ninguém vem à vida humana tão somente para se deliciar com as sobremesas, a boa vida, a sombra e a água fresca, a preguiça e a vida sedentária. A inatividade física continuada mata o corpo humano. O filhote humano, seja fêmea ou macho, é o mais indefeso de todos os filhotes de animais existentes na Terra. O filhote humano exige maiores cuidados e atenção o tempo todo, notadamente em seus primeiros anos de vida. Entre os 2 e os 5 anos de idade é o período crítico da infância humana. É a fase da alimentação do corpo mental ou da aquisição dos conhecimentos fundamentais da consciência em seu novo veículo de manifestação. Os bebês que nessa fase etária foram acidentalmente criados por lobas ou ursas, jamais conseguiram se transformar em adultos humanos normais, segundo as pesquisas da antropologia. O que é antropologia? A antropologia é a ciência que reúne várias disciplinas cujas finalidades comuns são descrever o homem e analisá-lo com base nas características biológicas e culturais dos grupos em que se distribui, dando ênfase, através das épocas, às diferenças e variações entre esses grupos. Nos primeiros anos da vida humana, a consciência renascida neste planeta, passa pelas tolices, ignorâncias e repetições do porão consciencial. O que é porão consciencial? O porão consciencial é a fase de manifestação infantil até o fim da puberdade do ser humano, onde predominam os instintos animais básicos, a influência vigorosa das heranças genéticas e os apetites primitivos da consciência renascida. Todas as pessoas passam, inevitavelmente, pelo estágio intrafísico inicial do porão consciencial. No entanto, as características e consequências desse período variam de pessoa para pessoa. As condutas neuróticas infantis atingem, em certo percentual, a maioria esmagadora de pessoas. O porão consciencial é um departamento de esgotos da personalidade, onde ela é mais escrava e menos senhora de seus impulsos primitivos ou dos resquícios de suas baixezas. As taras mais diversas, não raro consideradas sepultadas em definitivo no passado da consciência, podem refluir mais intensamente durante o período infantil do porão consciencial. O porão consciencial manifesta-se mais claramente nos meninos do que nas meninas. Todos sabemos que os garotos são mais agressivos. As garotas sorriem mais. Exemplo clássico da atuação do porão consciencial é o comportamento destrutivo, oposicionista e antissocial da criança. A magnitude do porão consciencial expressa o nível de excelência do curso intermissivo, primário ou avançado, recente, da consciência humana. Tal fato é mais evidente no período crítico de 2 a 5 anos, a idade da aquisição dos conhecimentos preliminares. O período infantil,
Em tese, é o pior da vida humana. Isso se explica com racionalidade, em luta com as energias novas do corpo energético e com o novo corpo humano. Não conseguimos, ainda, expressar a nossa realidade do discernimento máximo de que já somos capazes ou a maturidade pessoal. O que importa, antes de tudo, para a consciência, em qualquer dimensão em que se manifeste, é o nível da sua lucidez. A vida infantil ainda é simples ensaio, esboço, projeto e promessa. Neste período, ainda não alcançamos condições nem tivemos oportunidade para cumprir com lucidez e dignidade algumas cláusulas expressivas de nossa proexis, quando magna. O que é proexis? A proexis é a programação existencial específica de cada consciência humana em sua nova vida nesta dimensão física. Existe a proexis doadora, a maior, dedicada ao bem da coletividade, e a proexis ainda receptora, a menor, dedicada a questões especificamente pessoais. Eis porque é constrangedor quando se ouve aquela pessoa, na idade madura, lamentando que a melhor época de sua vida foi a infância. Este lamento é a exaltação do inacabado, da frustração ou do pior. Evidencia que a pessoa se sente realizada porque não conseguiu cumprir as tarefas magnas a que se propôs a executar, no período mais importante da maturidade, em sua atual vida humana. Isso ocorre mesmo quando a consciência não sabe ao certo, com todos os detalhes, o que veio fazer na vida física, sentindo e identificando apenas inconscientemente a incumbência que se propôs. Aqui será correta uma autoanálise útil através de duas perguntas. Em sua infância, você foi uma criança mais equilibrada ou não? Você ainda se ressente das tolices do seu porão consciencial? Em muitas pessoas, o porão consciencial persiste e prossegue através da adolescência e mesmo do período da maturidade. Quando isso acontece, a pessoa se transforma em um adulto desajustado. A experiência pessoal é a pedra angular da vida evolutiva da consciência. Não existe consciência intrafísica inteiramente livre. Vivemos em um regime de interdependência generalizada entre as consciências, o tempo todo, por toda parte. Presume-se, como hipótese, que as consciências intrafísicas excessivamente disciplinadas, ou de difícil convívio, deixaram de ter ou tiveram um estágio muito curto de domesticidade animal, mútua, junto aos homens, durante o desenvolvimento multimilenar de sua evolução consciencial, multiexistencial, subhumana, humana ou intrafísica. O animal subhumano, além das pré-programações genéticas, aprende a ter alguma disciplina em contato com o homem. Isso acontece antes de perder o apêndice caudal, rabo. A consciência é mais entrópica e desorganizada quando não viveu esse estágio de convivência mais demorada. Por aí se conclui que os detalhes das linhas evolutivas diferem muito de uma consciência para outra, porque os homens, obviamente, não domesticam todos os animais subhumanos.